menos de 15 reais. Você quer aprender a fazer uma saia reta de alfaiataria custando menos de 15 reais? Vem comigo! Para fazer essa modelagem da saia reta, primeiro eu crio um retângulo usando o comprimento da saia, que é nessa linha reta que eu criei. A minha saia vai ter 60 centímetros de comprimento, com 23 centímetros de largura, que é o meu quadril. O meu quadril, ele tem 90, só que eu estou colocando 2 centímetros no total para usar como vestibilidade, porque o tecido que eu estou usando, ele não tem elastano, precisa desse respiro. Depois que eu vou criando esse retângulo, eu vou criar linhas, são as linhas de referências. A altura do quadril, que é uma altura de 22. Depois que eu crio essa linha da altura do quadril, eu vou criar uma linha também com 6 centímetros abaixo do quadril, que é uma linha que eu chamo de linha de referência, porque essa linha, ela vai manter a mesma medida do quadril nessa linha. Essa linha do quadril, ela pega toda essa região. E depois que eu for fazer o afunilado, eu vou usar essa segunda linha de referência para estar afunilando, para não apertar o quadril. Agora eu vou fazer uma linha que é a da cintura. Como a minha cintura ela tem 68, vai ser 17 na parte da frente e vou também criar da mesma maneira a parte das costas, que é 17 mais 2 centímetros, 19, porque nas costas vai ser feita uma pence. E essa pence eu eliminei na parte da frente, porque a parte da frente eu não quero que essa pence cause aquele papinho que às vezes acontece numa saia reta. Da mesma maneira que eu fiz na parte da frente, eu estou fazendo na parte das costas, criando um retângulo, também com as mesmas larguras e traçando as mesmas linhas que foram feitas na parte da frente. Aqui é a parte das costas da saia, 23 e aqui 23. 23 porque quando eu divido os 92, eu estou falando da quarta parte. E para fazer a cintura, eu vou usar o 19, dividir 9,5, deixar 1 centímetro para cada lado. Vou descer aqui 11 centímetros, fazer uma marquinha nesse 11 centímetros e também colocar com 9,5. Aqui vai sair essa pence da parte das costas da saia. Estou ligando a parte do quadril, que são linhas do quadril, e aqui é a linha de referência. Na parte da frente, eu desço 1,5 centímetro e na parte das costas também, 1,5 centímetro. Com a régua, que é uma régua de alfaiate, que tem essa curva, eu vou usar para estar ligando essa medida. Eu vou estar ligando essa medida até na cintura e com essa mesma régua eu vou encaixar ela aqui e vou descer. Aqui já está a parte da frente com cintura, quadril. E para não ficar aquela saia reta quadrada, eu vou usar essa linha de referência tirando 1 centímetro, afunilando 1 centímetro. Olha o formato como já muda. Vou fazer da mesma maneira nas costas, tirando 1 centímetro também, usando também a régua para fazer o contorno do quadril e para descer essa linha. Esse contorno, ele é um pouco diferente desse, porque aqui nós temos uma pence e aqui na frente nós não temos pence. Então é importante fazer a verificação agora, trazendo a mesma medida da parte da frente para a parte das costas. Eu tenho 23 na parte da frente e na parte das costas eu vou subir ali meio centímetro, porque faltou. Eu apenas vou fazer isso para que essa parte fique com a mesma medida dessa. Para fazer essa pence
e não faltar também tecido, eu vou fechar ela. Com esse alfinetinhos eu fecho, colocando essa pence como se ela tivesse sido costurada já. Faço isso aqui e venho com a régua e retraço usando esse meio centímetro a mais. Olha a diferença que ficou quando eu fiz isso. Olha que diferença que deu. Isso poderia causar um defeito na peça. Então isso já foi corrigido. Agora quando eu cortar, ele já vai estar com o formato da pence. Vou fazer da mesma forma aqui. Uma outra técnica que eu vou usar aqui vai ser descer 1 centímetro nessa região do centro das costas, e é quando na frente eu não tenho volume, mas atrás nós temos o volume que é o volume do glúteo. Então isso é para não ficar aquela saia mais curta atrás do que na frente. E por isso que eu trago essa régua agora e ligo até aqui. Olha que legal. Aqui aparece, quando costura já não aparece mais. Aqui está pronta a saia. Agora é apenas recortar, colocar no tecido e cortar a peça. É muito importante escrever no molde onde fica a cintura, quadril. Isso facilita no momento de cortar a peça. Eu vou colocar, por exemplo, aqui que é a cintura, aqui é a linha do quadril e aqui é a linha de referência. Vou fazer da mesma maneira nas costas. Agora imagina quando os moldes base da Lisier estiver pronto, vai pular toda essa etapa. Vou fazer da mesma maneira aqui, linha do quadril. Vou aproveitar e já vou cortar aqui para você ver como que fica a pence depois de cortada. Olha que legal. Quando eu solto, olha como sobe. Quando você tira reto, isso faz falta na hora de costurar. Já continuo escrevendo, linha de referência. Agora eu vou cortar o molde e nós vamos já para a próxima etapa, que é cortar no tecido. Para cortar o molde também é necessário muita atenção, porque se nós colocarmos meio centímetro a menos ou a mais, isso vai fazer diferença na peça. Eu mostrei para você que desce 1 centímetro nas costas. Agora acabei de perceber, também é necessário para que a peça fique afunilada, não fique sobrando a parte das costas. Eu marco 1 centímetro aqui na linha do centro das costas e usando a linha de referência eu também retiro. Quando eu retiro essa linha, acontece que eu perco totalmente o fio quando eu vou cortar. Então eu já crio aqui, vou colocar aqui 4 centímetros, porque esses 4 centímetros, antes de cortar, ele já vai tornar para mim uma referência de fio, o que é muito importante na alfaiataria. O fio é necessário estar 100% quando a gente vai cortar, para que não haja nenhum tipo de torção na hora de fazer a barra, ou mesmo que fique embabadando a barra. Quando acontece isso, geralmente é cortado fora do fio. Vamos respeitar o fio. E aproveitando o retalho do papel, eu já vou alfinetar a parte do centro da frente, usando essa linha reta do papel. E a parte das costas também usando essa linha reta. Eu estou criando um revel para fazer o acabamento dessa saia. Faço esse movimento aqui, fique retinho, sem deixar faltar e nem sobrar. Eu vou fazer isso aqui. Para que o revel encaixe na cintura, eu preciso fazer dessa forma. Tirei aqui, para não confundir revel frente e costa, eu já vou escrever. Aqui é a lateral, aqui é a cintura e aqui é a parte
das costas. Aqui é o centro das costas. Eu gosto de um tamanho de revel para esse tamanho de saia, que é um tamanho P. Eu gosto de uma largura de revel de 7 centímetros. Aqui eu faço alguns pontos. Com essa régua eu ligo esses pontinhos. Aqui já está pronto o revel das costas. Agora eu vou fazer o revel da frente usando a mesma técnica. 7 centímetros, faço pontinhos e ligo com a régua. Aqui já escrevo o centro da frente, cintura e lateral. Pontinhos de novo. E recorto na saia. Aqui é a frente da saia, o revel tem o mesmo formato e aqui eu vou cortar a parte das costas. Esse revel é um acabamento dado na cintura, ele vai ser estruturado com entretela para dar sustentação na cintura da saia. Você percebe quando a gente fecha a pence, faz esse formato com a pence fechada? Olha como ele fica anatômico. Pronto, agora a modelagem está pronta, é só colocar no tecido e cortar a peça. Nas costas vamos usar esse fio como sendo a referência das costas, porque já mostrei que aqui perdemos 1 centímetro e isso perde-se o fio no momento de cortar. Isso pode fazer a peça ficar uma peça torcida. Na frente, usamos a frente que fica na dobra, fio, dobra e fio. Essa é a parte da frente. Agora eu vou tirar o alfinete. Aqui nós temos a pence e agora eu vou colocar essa em cima do tecido. Para essa saia, como eu estou usando o tecido de Oxford e ele é um tecido mais seco, eu passo todo o tecido antes de cortar, porque isso traz maciez para o tecido. Por exemplo, eu escolho um lado do tecido e passo, porque o lado que eu escolho eu deixo como sendo o avesso. Esse tecido, ele não tem avesso direito, por isso eu posso escolher qualquer dos lados. Eu vou fazer primeiro todo o processo de passar. É muito importante quando passar não esticar, porque isso pode deixar com bolhas. E no momento que você está passando, também não deve colocar a mão. Olha o que acontece, ele dá uma amassada. Então quando a gente passa o tecido de Oxford, você termina de passar ele, você pega na ponta, deixa esfriar e aí sim vai para o processo de corte. Eu vou mostrar uma técnica que eu uso também em todas as peças que eu corto, que é retirar essa orelha. Olha que tamanho que ela tem. Essa orelha, por exemplo, em alguns tecidos elas chegam a reduzir em metragem de 2 metros até 2 centímetros, deixando a peça com defeito, principalmente quando usamos na parte das costas, que é o caso da nossa saia. Primeiro eu vou alfinetar para fixar bem. Fixei toda a parte do tecido primeiro, porque aqui eu vou retirar essa orelha. Então eu vou marcar aqui, olha, 4 centímetros, usando esse giz. É um giz que apaga com o calor do ferro, mas você pode usar até um sabonete. Quando o sabonete vai acabando, ele fica fininho, também dá para fazer esse mesmo processo usando o giz. Depois que eu marco tudo, eu retiro essa orelha e aí sim eu coloco a modelagem. Se você tem dificuldade, pode estar ligando esses mesmos pontos com uma régua. Pronto. Aqui eu tenho um fio reto que eu vou usar para a parte das costas e a dobra para a parte da frente. Começando pela parte da frente, eu vou colocar dobra, fio. Vou deixar aqui 5 centímetros, um pouquinho mais, para estar marcando a barra. Já vou alfinetando. Eu uso esses alfinetes, que são cabeça de vidro, porque eles não desfiam o tecido. A qualidade deles são melhores. Depois de colocar todos os alfinetes fixados, eu aproveito e já também
coloco o revel. Esse revel nós vamos também usar uma entretela para fazer toda a estrutura na cintura. Viro o tecido, coloco da mesma forma. Não esquece sempre de olhar aqui, que aqui tem 1 centímetro a menos na parte de baixo. Aqui na parte das costas não vai ter abertura, eu vou deixar 3 centímetros. Esse fio como referência. Coloco 6 aqui também, confiro se tem 2. Se não tem 2, eu vou lá pro 7, deixo com um pouquinho a mais, volto aqui, coloco com 7 e assim eu vou o restante com 7 centímetros. Depois de colocado todos os alfinetes, eu marco esse finzinho da pence, aqui alfineto. E aqui eu já coloco também, deixando na mesma direção. Eu tenho aqui 3 centímetros, eu vou deixar também com 3 centímetros. Não esquecendo que essa parte vai ter 1 centímetro de costura e aqui nós temos uma subida para que saia a parte da lateral, que é a costura das laterais das saias. Depois de tudo feito, tudo alfinetado, eu vou marcar agora as margens de costura. Eu vou começar fazendo essa margem pela parte das costas. Vou deixar com 2 centímetros, que é o suficiente para um zíper de 2. Os 2 centímetros é um zíper invisível, é o suficiente. Aqui eu vou usar também a própria latinha da fita, deixando 1 centímetro aqui. E quando eu chego aqui, eu dou uma subida para que quando isso voltar na costura não fazer falta aqui. Se eu coloco essa parte reta, isso pode acontecer de faltar. E aqui eu vou colocar também 2 centímetros. Já que essa saia vai ser uma saia de costura fechada. Eu vou deixar uma costura mais ou menos de 1 centímetro, no máximo com 1 centímetro e mais 2 milímetros. Aqui da mesma forma. Aqui eu marco a pence e agora eu vou marcar a barra. A barra eu estou colocando aqui 4 centímetros, porque eu quero uma barra com 3 centímetros e eu vou virar 1 centímetro porque eu quero aquela barra que esconde overlock. Eu não quero que fique com overlock, porque como é um tecido que desfia bastante, esse 1 centímetro, ele deixa uma barra mais estruturada, deixando essa peça com uma vida mais longa em relação quando a gente deixa com overlock, ele pode com o tempo, a barra pode começar a soltar. Eu faço a mesma coisa, tô usando até a própria fita para fazer isso aqui. Isso você pode fazer na volta toda. Aqui do mesmo jeito eu vou fazer na parte da saia, deixando os 2 centímetros na parte do revel. Com costura, porque vai só passar overlock. 1 centímetro, como deixei na parte da saia, da mesma maneira. E aqui dá essa subida. Opa, o giz quebrou. Ele é ótimo, mas ele é frágil, viu, gente? Aqui nós vamos deixar com 2 centímetros e pronto. Da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou fazer na parte da frente. Eu cortei deixando um pouquinho de tecido para mostrar uma outra técnica importante, porque quando nós falamos de afunilado numa saia, o que acontece? Isso pode ocorrer de ficar faltando tecido. Então eu vou dobrar para você ver como que é legal colocar aqui, ó, os 2 centímetros. Então quando eu soltar essa barra, ela vai estar com essa pequena saída. Isso quando volta, não faz falta deixando a barra apertada. Eu gosto de respeitar, na verdade, quanto eu deixo de costura. Eu deixei na parte da cintura a mesma quantia, que era 1 centímetro, lateral 2, e agora eu vou para a parte das costas. Corto primeiro a parte da barra, dobro também
a ligação e corto como eu fiz na parte da frente. Solto a barra, vira o tecido. Não esqueça que aqui nós temos uma pequena subida. Essa subidinha é muito importante no momento de fazer essa pence e não faltar tecido. Aqui nós estamos já finalizando. Para esse revel, eu separei uma entretela que chama-se entretela de papel. Essa entretela é uma entretela que tem em várias espessuras. Eu escolhi uma espessura média para fazer, para não tornar a peça nem rígida e nem faltando muita estrutura. Eu já aproveito, corto os revés nessa entretela. Aqui eu vou finalizar tirando essa parte também. Aqui está frente, costa, revel e frente, costas da saia. Entretela que eu vou estar colocando agora, tá? Olha a estrutura dessa entretela. Ela é a média. Como eu disse para vocês, é para dar essa estrutura sem enrijecer muita peça. Aqui eu também alfineto para não fugir do lugar, olha. E aí eu vou usar a parte da costura como eu fiz, seguro no momento de cortar, ó. Vou fazer isso, isso. E aqui também, tirei outra partezinha que estava sobrando. E agora eu vou para um momento muito importante, que é o momento do pique. O que eu falo do pique? O pique é para fazer as junções de encontros de quadril, de costura frente e costas. Então o pique é muito importante. Quando eu vou dar um pique, eu tenho que pensar que eu tenho 1 centímetro aqui. Se eu der um pique muito fundo, ele vai comprometer a medida. Então o pique que eu dou é um pique na diagonal, dessa forma, não é assim. É dessa maneira, ó, mas usando no máximo meio centímetro, que é para não comprometer a costura. Todos os lugares eu gosto de estar colocando pique, ó. E isso vai me guiar no momento que eu for colar a entretela, no momento que eu for fazer a junção das peças, tanto frente e costa como acabamento do revel na cintura. Até um pique assim pequeno, dá pra gente estar vendo revel. Agora eu vou fazer na parte da saia. Na parte da saia eu faço esse pique aqui. São 3 piques, que é a pence. Vou dobrar aqui. Percebe que eu estou fazendo pique em todos os lugares de costura? Na parte aqui da lateral, eu não preciso fazer o pique nessa linha de referência, apenas na linha do quadril. Na parte de baixo a mesma coisa, eu vou usar essa referência aqui. Enquanto eu preciso, eu uso o giz como auxílio para mim fazer o pique. Aqui a parte do pique, aqui a parte das costas, também com pique. E pronto, aqui nós já temos os piques. E para tirar esse papel, eu gosto sempre de manter esse alfinete, porque eu gosto de marcar essa pence no final dela. Antes, para você que tem dificuldade para fazer costura reta e fica um pouco insegura, olha que dica legal essa técnica que eu uso. Você vem com o giz aqui, você faz isso usando o próprio molde, você já vai estar marcando a parte de cima e a parte de baixo. Olha que legal. Aqui na lateral da mesma maneira, e não precisa fazer na parte da frente, porque um lado da saia já é o suficiente, porque nós vamos usar apenas um lado para fazer a costura. Isso vai otimizar muito o seu tempo na costura. E aqui eu vou até o pique lá.
E agora, da mesma maneira que eu fiz na parte da frente, eu vou fazer na parte das costas. Por exemplo, tirar todos os alfinetes, já que a frente nós não vamos marcar, apenas dar os piques. Vou tirar os alfinetes do restante, essa parte que é muito importante porque é o fim da pence. Eu vou fazer apenas um pontinho, já estou marcando a parte de cima e de baixo. E olha que legal, quando fazemos isso, já temos toda a saia marcada. É só fazer a junção das duas partes e ir para a máquina. Eu tenho já as medidas das laterais, a medida da parte da costura das costas, onde eu vou pôr o zíper, mas também uma técnica importante que eu uso é essa marcação de pence para costurar. Eu marquei aqui 3 piques, então eu tenho o centro que eu vou ligar nesse ponto, que é o finzinho da pence. Quando eu vou costurar a pence desse lado, eu vou ligar ela assim, olha. Então, quando eu fizer isso para costurar, eu não preciso nem marcar a parte de baixo, é só eu costurar e a pence já vai estar pronta. Vou fazer da mesma maneira no outro lado. Ligo o centro e ligo esse lado, que é sempre o lado onde eu vou costurar. Da mesma maneira, eu vou fazer dessa forma. Aproveitando que nós estamos com as duas partes das costas aqui, eu vou marcar onde vai ser a abertura do zíper. Eu tenho um zíper de 20 centímetros, que é um zíper invisível, que vai ser aplicado, mas eu preciso de 1 centímetro de costura, que eu vou marcar que nós deixamos, e 18 de abertura, porque 2 centímetros eu deixo para trabalhar com folga, porque existe um calcador que vai colocar o zíper que para chegar até aqui, eu preciso de 2 centímetros de respiro. Essa é a abertura que nós vamos deixar para o zíper. Para colar a entretela, eu deixei numa temperatura do ferro já bem quente, porque ela precisa de bastante calor. Eu uso um tecido 100% de algodão, que ele é um percal. Eu uso apenas um tecido. Passo overlock para não ficar desfiando. E aí eu venho aqui, olha, coloco. Isso vai segurar o calor do ferro e ao mesmo tempo vai proteger o meu ferro para não grudar no ferro. Olha todo o processo. Venho, seguro um pouquinho o ferro ali, por isso que é bom o tecido para estar protegendo. E depois, com esse badalo que você pode usar o que você tiver, uma pedrinha de mármore, um pedacinho de madeira, é para segurar o calor do ferro e colar melhor essa entretela. Quando você faz esse processo, essa entretela ela tem uma vida muito longa colando, porque geralmente as pessoas têm muita dificuldade que a entretela cole e permaneça na roupa colada. Esse processo é muito difícil de descolar uma entretela. É claro que nós temos que escolher uma entretela de qualidade, né? Mas olha que legal, está colada, super colada, e eu vou fazer na parte da frente da mesma maneira. Uma outra, muita atenção no momento de colar, porque nós temos aqui, ó, uma cola e o outro lado não tem cola. Então, cuidado, porque às vezes a gente confunde o lado na hora de colar. E esse paninho aqui, que eu mostrei pra vocês, você também usa? Você usa uma fralda? Como que você faz pra colar a sua entretela? Conta pra mim nos comentários. E às vezes você vê um ferro como esse que eu tenho, não é necessário ter um ferro desse para estar fazendo esse processo, gente. Faz com o ferro que você tem, também vai dar certo. É só ir com fé que dá tudo certo. Depois de feito bastante ida e vinda do ferro, eu tiro. Vocês percebem que eu venho com o ferro e ao mesmo tempo com esse badalo para manter o calor do ferro. Olha que legal como fica bem colada a entretela. E aqui é o processo da entretela.